Olá, tudo bem? Aqui é o Silvano, bem-vindos ao canal Dado Assunto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a série From, ou Origem em português. Ela está disponível lá no Globoplay. Não, gente, isso aqui não é uma publi paga. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como essa série se conecta com elementos do nosso cotidiano, principalmente em questões psicológicas. Mas primeiro, chama a vinheta. From, a série dos mesmos criadores de Lost, nos apresenta uma premissa fantástica no qual os moradores estão presos em uma cidade na qual durante o dia eles convivem em comunidade e durante a noite eles são assolados e atacados por monstros horríveis que os devoram. Mas para entender um pouquinho melhor sobre From, vamos resumir o primeiro episódio. No primeiro episódio nós somos apresentados a essa comunidade que vive isolada e temos aqui um dos protagonistas, o Xerife Boyd. Ele toca um sino com um toque de recolher, indicando que a noite está chegando, e esse é um evento muito importante para a série, porque a chegada da noite também indica que as criaturas vão aparecer na cidade e atacar os moradores. E a defesa que eles têm é um amuleto que essencialmente eles deixam nas portas das casas ou em algum ponto da casa que impede as criaturas de entrarem, a menos que elas sejam convidadas pelos moradores. Logo no primeiro episódio, há uma tragédia bem grave e uma família acaba morrendo, especificamente a mãe e a filha, enquanto o pai passou a noite no bar. Esse evento antecede a chegada de uma família protagonista, que é a família que inclui a Tabitha e o Jim, dois personagens muito importantes que estão fazendo uma viagem em família na sua Kombi, ou não sei como se chama isso, tá, gente? É aquele carrinho que tem a casa. E quando eles estavam no meio da estrada, eles avistaram uma árvore caída que impedia a passagem. Ao saírem do carro, eles tentam verificar se tem como contornar e não é possível, e avistam no céu um grupo de corvos, que é visto como um mau sinal pelo filho do casal, e eles entram de novo no carro para procurar um retorno. Ao procurar o retorno, eles entram na cidade, e a partir desse momento, aqui um ponto para quem não assistiu a série, já vem um pouquinho de alerta de spoiler, eles estão presos na cidade e eles não vão conseguir sair de lá. As pessoas que chegam com esse avistamento da árvore e dos corvos ficam presas lá, e toda vez que tentam sair é como se entrassem em um loop e voltam para o local de entrada. Quando o carro chega na cidade, a comunidade vê aquilo e deixa que a família descubra que está presa por conta própria. O Xerife Boyd, ele sabe que se ele só chegasse e falasse, a família não acreditaria, muito provavelmente acharia que eles estão malucos ou algo do gênero. Para de ser doida! Então, eles começam a andar e percebem estar presos nesse loop. O xerife tem uma estratégia para que, quando ele quer que o loop seja finalizado, ele coloque espinhos para poder estourar o pneu dos carros e dessa forma parar eles antes que a noite chegue, para poder explicar para eles e manter eles seguros antes que as criaturas apareçam. Nesse caso acontece um evento diferente. Além da família, aparece um carro com outros 2 passageiros que se cruzam na estrada e geram um acidente. A família, então, do Jim e da Tabitha tem o carro ali capotado, que agora eu lembrei o nome, é Motorhome, e eles ficam presos no carro. O xerife Boyd e o subxerife, o Kenny, percebendo que a família ainda não havia passado pelo estoura-pneu, vão atrás deles e descobrem que aconteceu ali o acidente, encontrando inclusive uma das pessoas que estava no carro e ocasionou o acidente. Quando eles chegam no local, eles verificam que estão todos muito abalados e o filho está com a perna presa, dado que foi perfurado pela quina da mesa. Quina não, tá, gente? Pelo pezinho da mesa. Então, precisaria manter ele ali para poder tirar, ter os cuidados médicos. O Boyd, então, o xerife no caso, tem uma ideia muito interessante, que é utilizar um amuleto para impedir que as criaturas entrem no motorhome. Eles nunca tinham testado utilizar isso em carros, mas dá certo e
e eles conseguem passar a noite. E aí, aos poucos, eles vão introduzindo a família na dinâmica da cidade e também os elementos que nós vamos trazer aqui para poder dar uma olhadinha. Primeiramente, é a própria cidade. A cidade como um todo traz pra gente uma ideia de prisão, mas uma prisão diferente, uma prisão que não tem grades. Então a gente pode correlacionar isso com muitos elementos, como a nossa própria angústia, tristeza do dia a dia, seguindo até ali uma psicologia junguiana. E também nós podemos correlacionar os ciclos de dia e noite como sendo ciclos nos quais nós estamos bem ou ainda estamos mal, e ainda existe a questão do medo do desconhecido, dado que os moradores da cidade não sabem as origens das criaturas que aparecem, e isso traz a incerteza. Inclusive, elas são imortais, o que traz uma sensação de desesperança. Por outro lado, nós também temos alguns símbolos que são muito interessantes, como o próprio talismã que evita a entrada das criaturas nas casas. O talismã, muitas vezes, ele traz uma ideia de superstição para eles, que tem um efeito prático, assim como a gente pode acabar se agarrando a alguma simbologia para nos guiar em momentos muito difíceis. Fora isso, temos também o elemento do farol, que na série ele traz uma ideia de esperança e aponta aparentemente para fora da cidade, que seria justamente para fora do problema, sendo a cidade um signo para tratar de problema. Além disso, nós temos um outro ponto muito interessante, que são os próprios monstros. Os monstros de From, eles só se apresentam em fisicalidade enquanto monstros quando eles vão atacar as vítimas. Enquanto eles estão em perseguição, eles apresentam serem pessoas normais, com uma exceção. Com a exceção de que eles apresentam um estranho sorriso persistente, inclusive dando nome para uma das criaturas que ficou mais conhecida na série, que é conhecido como Sorriso, ou Smile, que ele tem um sorriso bem sinistro. Mas essa questão, a gente pode encontrar uma explicação para ela em Freud. Existe o chamado estranho familiar, que é justamente uma característica familiar, só que carregada com um simbolismo de terror, com o exagero de alguma outra característica, que nesse caso é o sorriso. Então a gente encontra vários medos e vários pontos que a gente pode correlacionar com coisas do nosso cotidiano, inclusive, e também com problemas psiquiátricos e situações e circunstâncias psiquiátricas também. Vou trazer agora um pouquinho para vocês a respeito das situações com as quais nós podemos relacionar. Primeiramente, a gente pode correlacionar o transtorno bipolar com os ciclos de dia e de noite que nós temos na cidade em From, sendo que o período do dia ele é marcado por mais energia, na qual os moradores eles fazem outras tarefas, e o ciclo da noite ele é marcado por uma ansiedade, um medo do desconhecido, um período de melancolia. Ambos podemos ver espelhados na questão do transtorno bipolar, que a gente vai trazer aqui como um período mais eufórico e um outro período mais depressivo. E esse ponto é tão importante no que diz respeito com a nossa realidade, dado que cerca de 1 a 2% das pessoas sofrem com um transtorno bipolar, sendo que esse número pode chegar até 5%. Trazendo aqui para o caso brasileiro, a Associação Brasileira de Psiquiatria indica que podem haver até 6 milhões de brasileiros que têm essa condição. E, ainda em relação aos dados, nós temos que essas pessoas podem passar cerca de 60 até 70% da vida no período mais triste ou depressivo. Ou seja, é como se a noite em From para eles fosse mais longa do que o dia. Trazendo inclusive um outro dado muito triste, que
cerca de 15% acabam por tirar a própria vida. Então, acaba que é um problema muito grave e que precisa ser tratado por profissionais. Então, inclusive, se vocês desconfiam que possam ter essa condição ou conhecem alguém, acompanhem com um profissional. Isso é muito importante. Temos aqui a questão da ansiedade. Dado que a situação que eles passam gera muita incerteza e isso é muito bem representado na série, principalmente antes da chegada do Xerife Boyd e a descoberta dos talismãs, dado que a população, a comunidade que vivia na cidade, precisava procurar lugares para se esconder durante a noite, garantindo assim a sua sobrevivência. O dia nada mais era do que uma preparação para a noite. Assim como muitas vezes a questão da ansiedade nos leva um olhar para o futuro e uma angústia constante. Aqui temos dados, inclusive, para discutir que em 2017 era estimado que cerca de 9,3% dos brasileiros conviviam com ansiedade. A gente teve, lembrando, a pandemia do Covid-19 e em 2023 o levantamento trouxe que esses números saltaram para 26,8% dos brasileiros. Então temos também uma questão aqui de saúde pública muito importante. Lembrando, se você sente algum sintoma da ansiedade, essa angústia constante, talvez até mesmo uma sensação de desesperança, procure ajuda profissional. Outro transtorno, aproveitando esse gancho que a gente pode comentar, é a depressão. A depressão ela é marcada por esse sentimento de desesperança muito forte que encontramos principalmente em alguns personagens da série que praticamente desistiram de sair da cidade, trazendo muitas vezes a situação de quem se encontra com depressão, em que a pessoa ela não consegue vislumbrar como seria uma realidade em que ela não esteja sofrendo. Lembrando que as pessoas que têm depressão muitas vezes gostariam de acabar com o sofrimento, e o sofrimento muitas vezes se correlaciona com a própria existência da pessoa. E isso é perceptível em alguns personagens da série. Como comentado antes, principalmente no caso ali do Xerife Boyd, em algumas circunstâncias, e também temos alguns moradores que enfrentaram situações intensas, como na segunda temporada com a questão das cigarras. Os dados que nós temos a respeito da depressão mostram que em 2023, 12,7% dos brasileiros já receberam esse diagnóstico. Então nós também temos uma questão muito profunda aqui, enraizada na nossa sociedade, e em From nós encontramos um outro paralelo. Muitas vezes a depressão ela pode se assemelhar a um sentimento de luto, e em From o luto acaba se tornando uma companhia constante, dado que as mortes elas vão se acumulando, principalmente antes da chegada dos talismãs na cidade. Outro ponto que nós encontramos aqui, um paralelo com a realidade, é na questão do transtorno do espectro autista. Temos o personagem Victor, que apresenta muitos sinais do autismo, como dificuldade na comunicação, como o hiperfoco que ele tem com o desenho. Então, From também acaba nos apresentando muito como seria a convivência de uma pessoa autista em uma realidade que difere da realidade que nós estamos acostumados. Muitas vezes a gente tem a percepção de que a nossa realidade é a mesma realidade para todos que estão ao nosso redor, mas isso não necessariamente é verdade. Para pessoas que possuem o TEA, transtorno do espectro autista, muitas vezes essa percepção da realidade é diferente. Então acarreta que o que pode ser óbvio para a gente, o que pode ser comum para nós, pode não ser para quem tem o TEA. Do mesmo jeito que o que pode ser comum para eles pode causar estranhamento sobre a nossa ótica. E temos dados ainda sobre pessoas com TEA que cerca de 85% dessas pessoas estão fora do mercado de trabalho, pelo menos no que diz respeito ao mercado formal de trabalho.
O que isso nos dá de indício é que justamente a forma como essa realidade é vivenciada é muito diferente. Muitas vezes o mercado de trabalho não consegue se adaptar, ou melhor, ser inclusivo para receber essas pessoas em um ambiente saudável para elas também. O que nos leva a refletir se estamos preparados para conviver com pessoas que têm TEA, no sentido de estamos aplicando empatia ou estamos acreditando que a pessoa tem a mesma visão que a nossa. Com esse ponto, nós chegamos aqui a mais uma situação que Fromm pode nos trazer. Uma situação bem abrangente que cada vez tem sido mais discutida, que é a questão do burnout. Falando então como nós poderíamos associar o burnout com a situação em Fromm, pensem que a cidade pode muito bem representar empregos nos quais as pessoas não estão satisfeitas, estão presos nela em uma situação que não conseguem se desvencilhar em um estresse, em uma situação de estresse extrema. E aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre o burnout, ele foi reconhecido como doença ocupacional no Brasil em 2022, e o Brasil é o segundo país com maior número de casos, sendo que 30% dos trabalhadores apresentam essa condição, e o Brasil fica atrás apenas do Japão, onde esse número ele representa um alarmante 70% da população. Aqui nós temos ainda outras questões envolvendo justamente o estresse, que não necessariamente se converte em burnout. Um estudo de 2024 trouxe que 60% dos trabalhadores se sentem estressados no ambiente de trabalho, e o Brasil ocupa a quarta posição nesse ranking. Sendo assim, temos em Fromm um conjunto muito grande de analogias que podemos trazer para a nossa realidade, trazendo então esse questionamento: o quanto a vida imita a arte ou a arte imita a vida? O quanto dos símbolos de Fromm não são inspirados na realidade e justamente nos fazem nos conectar com esses personagens, sentir o que eles sentem e muitas vezes refletir enquanto assistimos, ou ainda absorver algumas coisas mesmo que não seja um estado consciente. Com isso, deixo novamente a recomendação de que, caso apresente algum sintoma, alguma coisa relacionada a algum transtorno, procurem ajuda profissional. É muito importante. Com essa reflexão com dados, eu me despeço mais uma vez de vocês, mas antes de darmos tchau, gostaria de pedir, se vocês gostaram do vídeo, para poder deixar o like, comentar aqui, lembrando que comentários construtivos são sempre bem-vindos, e obrigado pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!